Esse sentimento de novo, embora esse seja a primeira vez que eu esteja vendo esse cenário, de alguma forma isso é nostálgico. Porém, o mais estranho é que esse sentimento não é novo. Desde quando eu nasci, esse sentimento familiar sempre esteve comigo durante um longo tempo. Era como se eu conhecesse o mundo desde o começo, e tem sido assim desde o meu nascimento. E esse cara aí é o nosso protagonista, e o nome dele é Jim-Frey Van Hyde. E como ele estava perdido em pensamentos, a balconista chamou sua atenção, questionando se ele estava ali, pois iria fazer o registro de aventureiro. E ele conformou meio desengonçado, e depois disso ela começou a anotar as informações dele, enquanto Jim-Frey pensava que, cara, eu já vi essa menina em algum lugar, eu não consigo tirar esse sentimento da cabeça. E pouco após isso, a garota fala que estava tudo bem e que ele deveria olhar para a janela. E a janela que ela estava falando não era uma janela normal, era uma janela que apareceu diante do nosso protagonista, que dizia que o registro de aventureiro dele estava sendo autenticado, e para confirmar ele precisava levantar a mão direita. E vendo essa janela estranha na sua frente, ele teve de novo outro sentimento de déjà vu. Entretanto, dessa vez foi mais clara do que nunca. Mas junto com esse sentimento de déjà vu, começou a vir memórias muito doidas, como se ele já tivesse vivido uma vida anterior. Mas ao invés de viver naquele mundo, ele estava jogando naquele mundo. E recebendo essa enxurrada de memórias num piscar de olhos, ele lembrou de algo. Ele estava dentro de um jogo ao qual ele jogou incansavelmente ao ponto de ser considerado um jogador hardcore. E o nome desse fantástico jogo era Grand Seven. E a história desse jogo até que era meio simples. Eles viajavam pelos 7 continentes para alcançar a paz mundial. Um clássico MMORPG. O que era óbvio, né, que eles tinham que viajar 7 continentes, sendo que o nome do jogo é Grand Seven, né? Não sei, pode ser loucura da minha cabeça. Mas quem tava louco mesmo era o protagonista, falando que da onde que veio essas memórias. E ele começou a pensar consigo mesmo. Pera aí, eu sou uma pessoa normal. Meu sonho era viver como um aventureiro, ser uma pessoa rica e dar um futuro brilhante para minha família. Mas você tá querendo me dizer que a minha vida inteira foi apenas um jogo que eu joguei na minha vida passada? Ah, então isso significa que eu sou imparável, não é não? Nisso, a balconista perguntou se ele tava bem, pois ele tava tremendo e sorrindo pro nada já faz algum tempo. Mas Jim-Frey responde: não precisa se preocupar, isso é apenas a excitação de um guerreiro. E a mulher no fundo pensa: esse tá doidinho de pedra. Mas deixando isso daí de lado, ele se perguntava por que raios voltou apenas agora à sua memória da vida anterior. Mas como ninguém ia responder essa pergunta, ele só seguiu pra frente, e a primeira coisa que ele ia fazer é usar essas memórias como vantagem para ele. Então ele levantou a mão direita, e assim sua autenticação de aventureiro havia sido feita. E umas janelas com os status dele apareceu, mas além da idade, o resto estava tudo desconhecido, e a única coisa a mais que aparecia era que a sua personalidade era flexível e composto. Aí eu queria saber o que ele ia ser flexível e composto, velho. Que isso? Tem que ver agora, né? Tomara que ele não seja aqueles prota bobão que não faz nada. Daí do nada uma porta gigante aparece na frente dele e ele entra nela. Enquanto isso, a garota do balcão ficou olhando pra ele e falou: ué, não vai nem agradecer? E quando ele atravessa o portal e chega do outro lado, ele vê várias ilhas flutuantes, o que era o Grand Seven. Ou mais especificamente, ele estava no altar batismal. E ele nota que o altar batismal que ele tá vendo agora é a mesma coisa que ele viu no jogo da sua vida passada. E esse local aí era como o tutorial do jogo, onde eles juntavam 5 aventureiros para andarem juntos. E esse deveria ser o caminho que ele deveria seguir no jogo. Mas isso agora é a sua realidade. Então, não é como se ele pudesse morrer e simplesmente clicar no botão continue. Se ele morresse, já era. Porém, se ele usar o conhecimento de sua vida passada, ser um aventureiro de sucesso não seria apenas um sonho. E nesse instante, um anúncio é feito que daqui 30 segundos, o ritual de batismo iria começar. Por essa razão, eles deveriam escolher os seus equipamentos. Então, Jim-Frey diz: agora o jogo de verdade começa. Nisso, todo mundo começou a correr e várias armas apareceram nos céus. Sabre, espada, arco e flecha. E claro, como
todo mundo queria sair por cima, todos queriam a melhor arma, e isso gerava intrigas. Nisso, até um carinha de óculos queria pegar uma espada chique. Se eu pegar essa espada aqui, eu vou ser o melhor de todos. Sai da frente, 4 olhos, essa espada é minha. Nisso, Jim Frey pensa, até nessa parte tá igual no jogo. Aí vocês devem estar igual eu. Por que diabos esses caras não tretando? Será que eles não têm espada ou lança suficiente? Mas não é bem assim. É porque o sistema tem um negócio de trabalho forçado. Porque dependendo do que você escolher no ritual de batismo, as suas escolhas de trabalho serão limitadas. E pelo que foi explicado, parece que o sistema é muito injusto para os iniciantes. Jim Frey lembra que durante sua vida passada no jogo, ele resetou várias vezes para tentar pegar a classe que ele tanto queria. E como ele tinha ficado parado e não escolheu nada, o povo já começou a zoar ele, dizendo, tem um cansado aqui, ele nem escolheu nada. Mas o protagonista nem ligou de ser chamado assim, ele apenas pensou, cala a boca, cabeça de Rolon. Então, Jim Frey começou a andar calmamente dentre as armas, pensando que essa é a arma que eu vou escolher. E ele parou de frente na pior arma, de rank F, que tem apenas 1 de ataque. E claro, vendo isso, o cabeça de Rolon não poderia perder essa oportunidade de zoar. E olha lá, escolheu espada de 1 de ataque, você vai fazer com o que esse daí, meu irmão? Nisso o Prota pensou, eu vou fazer minha espada brilhar igual até essa tua cabeça. Eu tô brincando, ele não pensou nisso daí não. Na verdade, ele pensou que o cabeça de Rolon estava muito certo, pois geralmente o senso comum daquele mundo era que quanto mais forte a espada que você pegar no começo, mais forte você vai ficar. E isso era o senso comum daquele mundo. Mas esse bom senso, na verdade, está errado desde o início. Afinal, não tinha como um noob se comparar em conhecimento contra um jogador hardcore. É por isso, seguindo seu conhecimento de jogador hardcore da sua vida anterior, que ele deveria escolher a espada mais fraca de todas. E assim, o ritual de batismo iria começar, com um tempo limite de 5 minutos. E do nada apareceu um monte de besouro e eles deveriam matar o máximo de criaturas possíveis durante esse tempo. E o nome desse besouro, abelha, sei lá, zangão, não sei qual que é o nome, é chamada de centopeia alada e só aparece no ritual do batismo. Claro, como ele parece uma abelha, é obviamente que ele vai ter uma picada, e a picada dele tem um veneno paralisante que pode congelar uma pessoa instantaneamente. E o cabeça de Rolon, não querendo perder a oportunidade, comenta, tente não morrer, beleza? E o Prota em seus pensamentos reflete, mano, o que eu fiz pra merecer isso? Sai do meu pé, chulé. E nesse instante, todas as centopeias aladas começaram a avançar em direção aos aventureiros. E o Prota, vendo tudo aquilo, pensa, nossa, é igualzinho no jogo. Cara, de novo ele falando, tá, faz hora que você tá falando isso, bicho, tá bom, calma, tá igual no jogo, você tá dentro do jogo, pronto. Poxa, toda hora isso. E já que ele realmente tava dentro do jogo, ou num mundo que parecia ele, então o ponto fraco deveria ser o mesmo. Mas, mesmo assim, a luta seria difícil, já que ele não sabe se o hit crítico que tinha dentro do jogo funcionava neste mundo também. Então ele puxou sua adaga e deu um golpe na centopeia alada, derrotando ela em apenas um hit com sua adaga de 1 de dano. E obviamente, vendo esse feito, todos ao redor ficaram alarmados. E vendo isso, o cabeça de Rolon já fica meio perplexo. Como é que esse cara conseguiu derrubar o monstro em apenas um hit com aquela adaga inútil? Bom, e a resposta é bem simples. Todo e qualquer jogo sempre vai ter um bug, e isso é muito normal. É claro, esse jogo em que o Prota está também tinha um bug que só funcionava dentro do ritual de batismo. E ele era bem cirurgicamente específico, pois ele precisava usar a espada mais fraca do tutorial. E se por algum acaso ele acertar um hit crítico com essa espada, iria gerar um bug que ele matava o monstro em hit kill. E vendo como isso deu certo, isso solidificava ainda mais que tudo naquele mundo era igual no jogo que ele jogou em sua vida anterior. Mas ao contrário do Prota, os outros participantes estavam boiando bastante para matar apenas algumas centopeias aladas. E o cabeça de Rolon, tendo matado 2 centopeias aladas de uma vez só, não poderia deixar isso passar tranquilo. Ele já começou a falar, haha, olha as minhas habilidades aqui.
aqui, seus bandos de ruim. Eu com certeza vou conseguir a classe de mais forte espadachim. Eu queria saber como que ele vai conseguir a classe de espadachim, sendo que ele tá segurando uma lança. Mas quem sou eu? Vamos seguir o roteiro. E o protagonista até comenta que esse cara é tão irritante quanto os trolls que ele tinha no jogo. Mas ele não poderia se dar ao luxo de ficar distraído, já que ele estava em meio a um teste. No entanto, aquela situação para ele era apenas um trocadilho, já que o seu conhecimento da vida anterior já poderia ser considerado um hack por si só. Então, ser o primeiro nesse teste seria apenas uma brincadeira de criança. E nesse instante é anunciado que o ritual de batismo havia acabado. E quando o sistema termina de calcular quantos monstros cada um derrotou, uma janela aparece de frente aos participantes, mostrando quantos monstros eles haviam matado e também as opções de classes que eles poderiam escolher com base no resultado. E claro, alguns ficaram meio frustrados, pois obviamente dependendo de quanto eles matou, eles não pegariam a classe que eles tanto queriam. E claro, quem não conseguiu matar nada, não teria nenhuma classe para escolher. E do nada, o cabeça de rolão começa a coringar. E o porquê? Ele finalmente conseguiu a classe que ele tanto queria, espadachim. Enquanto isso, Jim Frey estava lá, tranquilo, olhando para sua janela pensativo. Nisso, o cabeça de rolão se aproxima dele, perguntando o quanto ele tinha conseguido matar. Entretanto, o Prota nem precisou responder, já que a janela do Prota era simplesmente gigante, com o número de monstros derrotados em 33, e ele poderia escolher qualquer trabalho que ele quisesse. Daí o cabeça de rolão só poderia ficar quieto em choque, fi. E para esconder a sua vergonha, ele se vira envergonhado, igual aquelas crianças de 5 anos de idade fazendo birra pra mãe. Eu também consigo escolher a classe de espadachim. Mas o Prota tá cagando e andando pra ele, falando, boa sorte aí, pode escolher essa. E em seu pensamento, o Prota fala que o cabeça de rolão era bem sortudo, pois com 15 kills ele tinha conseguido pegar a classe de espadachim, que teria uma chance de menos de 2%. E claro, essa classe é muito forte, e isso é um senso comum naquele mundo, e também era assim no jogo. Mas como eu disse lá no começo da história, o protagonista era um jogador hardcore, então ele não poderia pegar o caminho mais fácil. E como ele havia escolhido sua primeira classe, ele havia recebido um equipamento inicial. E a classe dele é a mais estranha de tudo, eu nunca nem ouvi essa classe, é Compounder, ou Compostor, não sei que negócio que é isso. E pelo jeito ela era bem ruim, porque todo mundo ficou surpreso e chamando ele de estúpido, pois como a sua adaga, esse era o trabalho mais fraco que tinha. Mas que nem os sábios diziam, do que adianta você ter uma escada para subir alto e usar ela deitada? Então, se a classe de compostor era fraca ou não, dependia de quem estava usando. Mas peraí, você deve estar igual eu. Pra que ele matou 33 bichos? Matou mais que todo mundo ali para pegar a classe mais fraca de todas. Calma, meu pequeno gafanhoto, não é bem assim. Ele tem uma coisa em mente. E na verdade, ele tinha chegado nessas 33 kills, pois estava atrás dos drops dos monstros. E daí que vem a classe compostor. E então ele começa a juntar esses itens em sua adaga, que começou a emitir uma aura muito cegante, o que surpreendeu todos ao seu redor. E ele não tinha escolhido essa classe apenas para surpreender todo mundo, mas para mostrar a todo mundo que a adaga mais fraca do tutorial, se juntando com a classe mais fraca, devido a um grande bug do jogo, ele iria conseguir liberar a primeira arma oculta de todas. E para entender um pouco do porquê o Prota está tão feliz de ter conseguido essa adaga, vou explicar um pouquinho sobre no mundo ao qual ele está. Que nem eu tinha dito antes, o senso comum era pegar as classes mais fortes, pois a força de um aventureiro era determinada por seu nível e habilidade com a sua classe. E os equipamentos eram apenas itens de suporte, como para ataque ou defesa, nada além disso. Mas é aí que entra o equipamento do nosso protagonista, que iria contra todas as normas deste mundo. E esse item, que aumentava esmagadoramente a força do usuário, era chamada pelos jogadores hardcores de item oculto. Então, depois que terminou o seu ritual de batismo, o Prota foi até a cidade dos novos aventureiros, chamado Hog Begin. E no meio de toda aquela gente, o Prota mandou de novo aquele papo: uau, é igualzinho no mundo do jogo. Meu Deus, de novo isso, cara? Não
Você já falou umas 4 vezes, nem deu pra perceber. Enquanto o Prota tava brisando ali no canto, uma senhora se aproximou dele e ofereceu-lhe uma maçã. E ele aceitou, e depois ele se escorou na parede, olhando para as pessoas e pensando que, como ele já havia conseguido o primeiro item oculto que ele precisava, então como ele iria agir daqui pra frente? Porque, que nem eu tinha dito no começo, a lore do jogo era bem simples e o objetivo também. Em todos os 7 continentes havia uma dungeon de rank S em cada uma delas, e o objetivo do jogo era derrotar todas as 7. Porém, mesmo que o objetivo seja simples, não quer dizer que seria fácil. Por essa razão, ele deveria ficar o mais forte, o mais rápido possível. E óbvio, como ele havia acabado de se tornar aventureiro, o normal seria que ele fosse para uma dungeon de rank F. Mas ele é um jogador hardcore, então ele vai numa dungeon de rank C. E o nome da dungeon era A Floresta que Habita o Guardião. E o objetivo também era bem simples, ele tinha que derrotar esse guardião. Rapaz, parece que tá sendo tudo bem simples, cadê a treta? Por que ele virou um jogador hardcore nesse negócio, velho? Tomara que mostre, hein, que eu tô ficando nervoso. Ah, e porque ele entrou na dungeon, não significava que ele poderia sair facinho não, tá? Ele tinha que completar o objetivo para aí sim poder sair. Ah não, daí aí calou minha boca mesmo, agora ficou um pouquinho mais difícil, mas nem tanto, vamos ver. Já que o nosso prota era apenas level 1, com o trabalho mais fraco de todos. E provavelmente seria desafiador, né? Porque o nível recomendado daquela dungeon ali era de nível 17 até o level 30. E como ele estava na dungeon, ele não poderia ficar moscando por muito tempo. E nesse instante apareceu uma planta carnívora de nível 17. E nesse instante ele invoca sua adaga que ele havia melhorado. E pensa que a diferença de 16 levels era bem grande. E se ele tomasse apenas um hit, era game over. Então a planta atacou, mas ele conseguiu desviar, já que ele conhecia o padrão de ataques do monstro. E claro, como todos dizem, conhecimento é poder. Nisso, o prota consegue matar o monstro instantaneamente e consegue evoluir até o level 10. E ao contrário de muitos outros jogos, que quando você evolui de nível, você ganha 1 ponto de habilidade em todas as suas habilidades, aqui é meio diferente, só evolui o HP e o MP. Porém, você também ganha 5 pontos que você poderia escolher em qualquer estatística para evoluir. E como ele estava praticamente matando os monstros em um hit, ele preferiu focar todos os seus pontos em defesa. E do nada, que nem um doido, ele começou a esfregar o seu rosto na adaga dizendo: "Ai, minha queridinha, muito obrigado, por causa de você eu tô conseguindo evoluir de nível sem me preocupar com dano." Rapaz, então essa que é a tal da excitação de um guerreiro? Mas voltando ao foco, a espada do prota se chamava Centipede, e como ela era uma arma oculta, ela tinha uma skill chamada Olhos da Mente. E pelo que o prota conhecia, com 66 pontos de ataque, ele poderia destruir a primeira masmorra de rank S do primeiro continente. E por incrível que se pareça, essa Centipede tinha literalmente 66 pontos de ataque. O bicho sabe mesmo das coisas, hein? Ah, e sobre a habilidade Olhos da Mente, quando ele ativa ela, ele consegue dar 3 vezes a mais de dano quando ele acerta um ponto crítico. Contudo, o verdadeiro valor dessas coisas ainda não foi revelado. Por isso, as coisas estavam começando a ficar um pouco mais interessantes. Então, ao invés de ficar viajando na maionese, ele deveria focar em ir atrás do boss daquela dungeon e upar de nível. Entretanto, neste momento, a área ao redor começou a ficar estranha, e o nosso prota sabia que tinha algo chegando. E ele estava certo, 3 cobras gigantes de um olho só, de nível 23 apareceu. E o prota poderia até se considerar sortudo, ou talvez azarado, já que uma delas só já pode ser considerado um subchefe, e encontrar 3 delas ao mesmo tempo é uma taxa de menos de 1%. E de repente elas começaram a atacar e o prota desviou no susto. Bom, e fazia sentido, já que eles tinham 13 níveis de diferença. Por isso ele deveria ficar longe e lutar 1 contra 1 com cada uma delas. E também ele conhecia o padrão de ataque delas, então ele deveria respirar e ir com calma. E pelo que ele se lembrava, o ponto fraco dessas cobras era bem debaixo do pescoço. E como eles tinham uma pele bem dura, ele
deveria ir com tudo de uma vez só, sem hesitar. E como ele já tinha o ataque mais forte do primeiro continente, ele provavelmente conseguiria matar essa cobra em apenas um hit. Entretanto, não funcionou, pois pelo jeito aquelas cobras eram serpensantes, já que uma entrou no meio do caminho da outra, protegendo ela. E isso pegou o nosso jogador hardcore de surpresa, tanto que a terceira cobra acabou conseguindo mordê-lo. Porém, como essa estava mais perto, ele conseguiu cortar a sua cabeça. E quando ele caiu no chão, ferido, ele conseguiu upar de nível, mas ele estava à beira da morte. Isso também estava dentro dos seus planos. Lembra que ele tinha upado a defesa dele o máximo que ele conseguiu? Isso garantiu que ele pudesse ter uma segunda chance, então ele não morreria para os monstros daquela dungeon em apenas um hit. E para que isso serviria, além de ele não morrer? Claro, liberaria algumas condições. Então, o sistema avisa que as condições de skill nível 2 da Centipede foram liberadas. Com isso, ele colocou todos os seus pontos em velocidade. E claro, ele conseguiu matar as duas outras cobras. E a outra habilidade ao qual o Prota havia desbloqueado se chamava Aceleração Divina, que aumentava a sua velocidade em 10 vezes. E isso só se aplicava quando o indivíduo estava à beira da morte. Então lá atrás ali, quando eu falei que ele tinha colocado as habilidades dele só em velocidade, estava errado. Provavelmente era por causa da habilidade. Então me desculpem, fui eu que confundi, eu não tinha visto. E enquanto a cabeça das duas cobras caía ao chão, ele se virou com uma pose de protagonista e super-herói dizendo: "Me desculpem, mas não está na hora de eu morrer ainda." Então seu nível aumentou de novo, e agora ele estava no nível 17. E pouco após isso, ele se escorou em uma árvore, pensando que em uma situação normal, ele deveria correr o máximo que conseguisse para poder se curar. Mas se ele fizesse isso, o buff da velocidade da aceleração divina iria desaparecer. E com seu conhecimento de padrões dos monstros, 10 vezes de velocidade a mais, com certeza seria uma mão na roda. E talvez as coisas fossem um pouco mais interessantes assim. E um pouco mais tarde, nosso protagonista estava enfrentando outros monstros na densa floresta. E ainda comentou: esses monstros são muito fracos. E com ele usando 10 vezes mais de velocidade, provavelmente seria 10 vezes mais de XP. Mas não era bem assim não. Talvez aumentasse a eficiência, mas não a quantidade de XP. De qualquer forma, se ele pudesse continuar evoluindo de nível assim, ele ficaria bem. E outra, ele estava pensando em criar um outro item antes que o chefe apareça. E os itens que ele precisava eram o seguinte: água, grama espinhosa, uma fruta ácida forte, uma larva, uma planta de gelatina, uma flor do Tokyo Ghoul e uma semente de iriri. E essa quantidade de item era bem ridícula para criar apenas um item de ranking D. E isso ficava mais chato ainda quando o jogo se transformou em sua realidade. Porém, não ia fazer nada se continuasse reclamando. Por isso, o melhor a fazer era ele ir atrás desses itens logo antes que o chefe aparecesse. E um pouco depois, mais a fundo da floresta, o Prota havia conseguido a grande maioria dos itens. Enquanto ele estava contemplando que finalmente estava quase completando seu objetivo, alguém chamou a sua atenção. E quando ele se virou, ele percebeu que eram 2 homens da sua aldeia. E o loirinho comenta: "Olha o que temos aqui. O carinha que queria tanto ser um aventureiro acabou conseguindo, hein? Jinfrey, o perdedor." E o nome desse loirinho aí é Julius. E pelo que o Prota sabia, ele já tinha virado um aventureiro há 2 ou 3 anos atrás. E por que ele estava andando por aquelas bandas? E no mesmo instante, Julius comenta: Oi, você tá usando equipamentos de um compostor? Cara, você realmente é um lixo, hein? E olha para esse equipamento. Você vive aonde, meu filho? Debaixo da ponte?" E o outro carinha que eu acompanhava perguntou para Julius se ele era seu amigo. Porém, ele falou que não, eles eram apenas crianças que acabaram vivendo na mesma vila. E pra piorar, ele era o mais pobre da vila. Não tem como eu ser amigo desse cara. E outra, o pai dele tá morto. E a mãe está doente e fica o dia inteiro na cama. E neste momento o Prota começa a pensar:
que pessoa que eu fui encontrar logo agora. É verdade que o meu pai morreu quando eu era pequeno, e mesmo agora, minha irmã está cuidando da minha mãe. E é por isso que eu me tornei um aventureiro, para ganhar dinheiro. E de repente, Julius chama a atenção do prota, perguntando: Ei, perdedor, você não tá me ouvindo? Estou contando sua história heróica agora mesmo. E por que você tá me olhando com essa cara de quem chupou limão e não gostou? Você quer apanhar igual quando a gente era criança? Nisso, o prota começa a se perguntar o que ele deveria fazer neste tipo de situação. Entretanto, do nada, um rugido ecoa pela floresta. E o carinha que acompanhou o Julius apontou para trás dizendo: Ei, olha aquilo ali. E ele estava apontando para ninguém menos que o boss daquela dungeon, o Ciclope de nível 31. Julius até tentou falar para o carinha sair de lá, mas já era tarde demais. E depois de matar o carinha, o Ciclope vira para eles e nos é revelado que ele é um Ciclope de nível 31 com uma skill chamada Um Olho. Eu não sei o que esse Um Olho vai fazer. O Ciclope é um olho, ele vai fazer o que? Soltar raio laser agora? Vamos ver, né? E o prota fica em choque, pois a diferença de nível era muito grande. Além de que a defesa do monstro era muito alta e provavelmente com a força que ele tinha no momento, ele não conseguiria atacar o monstro. Daí eu não entendi, né? Porque ele falou que o 66 de ataque poderia não sei o que lá mais forte do continente, certo? E por que ele não consegue matar esse bicho num tapa só também? Não sei, deve tá mentindo pra nós, hein? Vamos ficar de olho. Então o Ciclope atacou, causando uma grande cratera. Entretanto, nosso protagonista conseguiu desviar a tempo, mesmo que com um pouco de dificuldade. E por causa disso, o Ciclope travou ele como seu alvo. Daí entra a função da habilidade de Um Olho do Ciclope, que quando ele trava um alvo de batalha, a pessoa não poderia fugir dela até que a batalha terminasse. E diante disso, nosso protagonista não podia fazer nada além de lutar. E novamente o monstro ataca, mas de novo o prota consegue desviar. E óbvio, ele estava conseguindo fazer isso porque além de seu conhecimento de padrão, ele tinha ativado ainda a aceleração divina, o que tornava a luta levemente mais fácil. Enquanto isso, Julius estava ao fundo observando toda a batalha, e em sua mente ele estava perguntando: como ele tá conseguindo lutar desse jeito? Ele não Jinfrey, o perdedor? O que tá acontecendo aqui? Enquanto isso, voltando para a batalha, o nosso prota estava pensando que, se ficar apenas fugindo, a luta nunca iria acabar. Então, a solução era partir para cima de uma vez só. E nesse instante, ele sobe em cima do porrete do Ciclope, que até tenta pegá-lo, mas ele pula mais alto ainda, ficando bem acima da cabeça do Ciclope, onde a nuca dele estava exposta. E isso significava que não existia melhor momento para atacar. Porém, como ele mesmo tinha dito antes, o ataque dele era fraco demais. E acabou que o ataque que ele fez acabou dando apenas um arranhão no Ciclope, o que obviamente o deixou alerta e tentou atacá-lo. Porém, o prota conseguiu desviar a tempo e se posicionar novamente. E neste momento o prota comenta: é bem difícil combatê-lo em terreno plano, pelo menos com essa diferença de nível. E vai, ele não era o jogador hardcore, vai, agora deita aí agora na paulada, bonzão. Enquanto isso, o Julius estava lá, escondido debaixo da moita, apenas observando a batalha, enquanto quem tá cuidando de tudo é o nosso prota. E vendo os movimentos do protagonista, ele se pergunta qual tipo de buff era aquele, pois ele nunca tinha visto aquilo antes. Enquanto isso, nosso prota estava ofegante, pois ele ganhava velocidade, não resistência. Então ele começou a refletir que ele tinha que ter criado aquilo. Ele já tinha conseguido a grama espinhosa, a baga ácida forte, até a flor do Tokyo Ghoul. E a única coisa que faltava era ele compostar esses itens. Eu nem sei se a palavra compostar existe, mas bola pra frente. Qualquer coisa vocês coloquem no comentário. E o prota continuou refletindo. Eu posso encontrar essas coisas por aqui, então se eu olhar um pouquinho de volta... não acredito, olha com quem que tá ali. Ele tava literalmente do lado de quem? Do Julius, o medroso. E óbvio, o prota precisava daqueles itens, então correu em direção a ele, levando o monstro consigo. E ele atropelou o Julius, mas ele conseguiu pegar os itens. Um pouco mais à frente, ele encontrou a água, que era o último item que ele precisava. E entrando no lago, ele conseguiu. Então ele gritou o comando: compostar.
E no final ele conseguiu criar um veneno de raridade. E o efeito era que a vida do alvo iria cair conforme o tempo passasse. Nisso, o Sherlock Holmes do Julius gritou: "Você é estúpido! Os Ciclopes têm uma alta resistência contra veneno. O que você espera conseguir com esse veneno fraco? Não vai fazer efeito algum." No entanto, o nosso prota já sabia disso, e seu objetivo desde o início era outra coisa. E jogando o fluido cerebrospinal daquela cobra que ele tinha matado antes, ele compôs o veneno mais uma vez, transformando assim em um veneno de ranking D, o que aumentava a eficácia do veneno ainda mais. Porém, ainda tinha a cereja do bolo. Então, ele começou a jogar esse veneno e compôs em sua espada. E agora sim, a centípede mostrou a sua verdadeira forma. Enquanto isso, ao fundo, Julius estava ficando louco, dizendo: "Jesus, o que tá acontecendo? Ele adicionou atributos à sua arma, compondo 3 vezes seguida." Mas o nosso coleguinha não tinha muito tempo para pensar, já que o Ciclope estava bem na cola dele. Nisso, nosso protagonista assume aquela forma de herói poderoso, dizendo: "Desculpa deixar você esperando, idiota. Agora está na hora do round 2. E como o alvo do Ciclope era o prota, ele rapidamente foi em sua direção e começou a atacar incessantemente. Mas ele estava desviando até com uma certa facilidade. E novamente ele pegou um impulso e subiu atrás de sua cabeça, dizendo: "Agora vamos ver se não vai funcionar o ataque." Com isso, ele começou a atacar o Ciclope, que começou a ficar envenenado. Porém, como o nosso loirinho tinha dito antes, o Ciclope tinha uma alta resistência contra o veneno, que acabou sendo nulificado. Porém, como os sábios já diziam, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, eles ficou nessa de envenena e nulifica, envenena e nulifica. Até que uma hora o Ciclope não conseguiu mais nulificar. E aproveitando em que ele estava paralisado por causa do veneno, ele mirou em seu ponto fraco, que era o seu olho. E como era o ponto fraco, isso significava que quando ele acertasse ali, causaria um critical hit. E juntando com mais o efeito da primeira habilidade da centípede, ele derrotou o monstro. E vendo aquela batalha em primeira mão, Julius começou a se perguntar: aquele cara ali é realmente o Jim Frey, o perdedor? E é isso, meus colegas. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo e gostaram dessa narração meio doida que eu acabei de fazer, comentem batata pra eu saber que vocês estão gostando, porque eu tô querendo trazer mais desse tipo de narração aqui para o canal. Mas eu já falei demais, já pode ir para outro vídeo.